Vamos lá, pessoal, vamos para mais um ponto. Conforme eu comentei no final do ponto anterior, hoje a gente vai falar de leis de Newton e a gente vai se ater à primeira lei de um conjunto de 3 leis. Eu escrevi aqui a segunda lei, só que eu vou fazer a menção a essa segunda lei para discutir a primeira, mas não que a gente vá descrever essa segunda lei hoje, tá bom? É só para usar como ferramenta para a discussão da primeira, beleza? Antes de qualquer coisa, vale a pena mencionar o seguinte: essas 3 leis de Newton, em que a gente começa a descrever a física propriamente dita, elas são nada mais nada menos que postulados. O Newton postulou essas leis. Você não tem como demonstrar as leis de Newton, tá bom? Então a gente às vezes escuta falar de teorias mais avançadas, como mecânica quântica, que é baseada em postulado, e só de a gente escutar isso é baseado em postulado como algo pode ser baseado em postulado, e a gente não para pensar que a mecânica newtoniana é baseada em postulado, e a gente desde o ensino médio vem estudando isso e nunca questionou qualquer coisa, tá bom? Então é um conjunto de 3 postulados que você não consegue demonstrar, bom, e é assim, e é isso. E o primeiro postulado, a primeira lei de Newton, é o que a gente chama de lei da inércia. A lei da inércia ela pode ser enunciada de várias formas. E essa aqui é uma das formas através da qual ela é anunciada. Vou ler para vocês aqui. Todo corpo em repouso permanecerá em repouso até que uma força atue sobre ele. Tem outros que vão além, né? Todo corpo em repouso permanecerá em repouso até que uma força atue sobre ele, e todo corpo em movimento retilíneo e uniforme, na realidade faltou essa parte, permanecerá em movimento retilíneo e uniforme até que uma força atue sobre ele, tá bom? Então, quem quer acrescentar essa outra parte aí? Todo corpo em movimento retilíneo e uniforme permanecerá em movimento retilíneo e uniforme até que uma força atue sobre ele. Somente na segunda lei, o Newton vem definir o que é força. A gente vai falar sobre sobre força mais adiante, tá bom? Mas o Newton não descreveu a segunda lei dessa forma, a segunda lei chamada de princípio fundamental da dinâmica. Mas quando você está imaginando um sistema em que a massa não varia, tá bom? Discutindo o movimento de uma partícula que a massa lá não varia, você consegue reescrever a segunda lei através dessa expressão. Força é igual a massa vezes aceleração. Força é uma grandeza vetorial, a gente já escreveu vetores anteriormente, então a gente tem um vetor do lado esquerdo da equação e do outro lado direito a gente tem que ter um vetor também. Massa é a quantidade de inércia do corpo, a gente vai falar disso também mais adiante, e aceleração é um vetor, o produto de m vezes o vetor. Você já consegue calcular quanto é, a gente tem que ter uma igualdade dessas duas coisas. Então, num sistema, se está acelerado, tem que ter ação de uma força. Bom, isso aí também vai contra aquela ideia de Aristóteles que força e velocidade são proporcionais. Sinal de força no sistema é aceleração, e não velocidade. Um sistema pode ter velocidade, está associado a uma velocidade a ele, mas força resultante nula, tá bom? Então isso aqui é uma força, basicamente as pessoas colocam um R aqui, força resultante, a soma de todas as forças nesse corpo é massa vezes aceleração. Mas enfim, por que eu estou descrevendo a segunda lei se eu não vou usá-la hoje? A ideia é o seguinte: só pensando em termos de vetores, se o lado esquerdo dessa equação for um vetor nulo, o lado direito dessa equação também é um vetor nulo, tá bom? E se a aceleração é um vetor nulo, a gente não descreveu ainda matematicamente a aceleração, mas a aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo. Se a velocidade de uma partícula do sistema não muda no tempo, a
a aceleração é nula. Então, se a aceleração é nula, a velocidade é constante. Então, se essa velocidade é constante ela pode ser zero ou um valor qualquer definido. Então, a gente teria, se a gente pegasse força nula, a gente cairia na primeira lei de Newton. A primeira lei diz assim: todo corpo em repouso permanecerá em repouso, se tiver movimento retilíneo uniforme, permanecerá em movimento retilíneo uniforme, até que uma força atue sobre ele. Então a gente se pergunta assim: olha, veja bem, se F for zero, aceleração zero, V é constante. Se V é constante, ou o corpo está parado, ou o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Então, pensando por esse lado, faz sentido Newton descrever uma lei dessa forma aqui, uma primeira lei? Porque se a primeira lei for como está descrito aqui, ela se tornaria um caso particular da segunda lei, onde F fosse um vetor nulo, força resultante fosse nulo. Eu não sei se a discussão ficou clara, mas a ideia é o seguinte: existe um grupo, um pensamento vigente da seguinte forma: olha, a primeira lei, apesar de ser encontrada muitas vezes dessa forma, isso não pode descrever de fato a primeira lei, porque sendo assim, ela seria um caso particular da segunda. E dada a importância de Newton, dado o crédito que Newton tem, ele não cometeria um equívoco de escrever uma lei a mais do que é necessário. Então, se fosse só se duas fosse suficiente para descrever a sua teoria, por que ele escreveria 3? Então, Newton não cometeria esse tipo de equívoco. Tá bom? Então, tem uma corrente de pensamento que interpreta a primeira lei de outra forma. E a interpretação dessa primeira lei é a seguinte: acredita-se que, ao descrever isso, Newton está sugerindo a ideia da existência de um referencial absoluto. Então, minha discussão a respeito dessa aula é essa. O que a gente vai entender nessa aula? O que eu espero que a gente compreenda nessa aula? Que a primeira lei de Newton nada mais é do que a definição de um referencial absoluto. Ponto. Só isso. Tá bom? Nesse referencial absoluto, na ausência de forças sobre um sistema, a gente observaria ou movimento retilíneo uniforme ou um corpo parado indefinidamente, tá bom? Mas o foco é a existência de um referencial absoluto. Bom, e como seria esse referencial absoluto? Se ele existe, onde ele estaria? É claro que não tem como a gente dizer que um referencial absoluto é absoluto ou não, mas o fato é, se a gente entender a ideia do referencial absoluto, a gente consegue perceber a importância dele para a física, tá bom? E a ideia de referencial absoluto é o seguinte: imagine que você vai descrever o movimento de qualquer corpo. Se você chega para uma pessoa e pergunta para ela: olhe para aquela partícula ali, ela está parada em movimento. Uma pergunta desse tipo só não faz sentido, porque quando você faz esse tipo de pergunta, você tem que especificar com relação a quê? Por exemplo, eu estou parado agora com relação ao piso, mas com relação ao Sol, eu estou movimentando, estou em cima da Terra, que está girando em torno do Sol, um movimento de translação, e também está girando em torno de si mesmo, em movimentos de rotação. Então, com relação ao Sol, eu estou movimentando, então não estou parado, tá bom? E o referencial absoluto seria aquele em que, com relação a esse referencial, eu conseguiria descrever qualquer outro referencial, se esse outro referencial está em movimento, está parado, e qual tipo de movimento esse outro referencial possui. Então, o referencial absoluto é um referencial em que ele tivesse em repouso absoluto, e todos os demais você ia medir com relação a esse primeiro. A gente não tem como descrever um ponto no universo em que está em repouso absoluto, tá bom? Mas a gente pode supor, através da primeira lei de Newton, que esse referencial absoluto existe. A gente pode supor que ele exista,
e todos os demais vão ser descritos com relação a ele. Existe um conjunto de estrelas que, por séculos e séculos de observações, essas estrelas aparentemente não se movem. Então, para alguns astrônomos, essas estrelas podem servir como referencial absoluto. Mas, independente de ser um referencial absoluto ou não de fato, o que a gente deve entender é que a primeira lei de Newton está supondo que em algum ponto do universo existe algo que a gente chama de referencial absoluto, ele está em repouso absoluto, e qualquer outro referencial a gente descreve com relação a esse referencial absoluto. E podemos até adiantar algo aqui. Qualquer referencial que se movimentar a uma velocidade constante com relação a esse referencial absoluto, ou estiver parado com relação a esse referencial absoluto, é denominado referencial inercial. Tá? E por que é importante, então, a gente também definir esse referencial inercial? A importância vem do fato de que as leis de Newton são aplicadas, são válidas para referenciais inerciais. Eu estou dizendo isso, mas mais adiante vai ficar claro em que sentido que essa frase está colocada. Tá bom? A gente aplica diretamente as leis de Newton quando a gente está lidando com referenciais inerciais. Tá bom? Essa é a ideia. Então eu fiz um desenho aqui só para a gente tentar descrever a importância do referencial absoluto. Tá? E além da importância do referencial absoluto, tentar também descrever o que seriam referenciais inerciais. Imagine que esse ponto aqui no espaço, eu só fiz ele grande para chamar mais atenção, esse é um ponto no espaço, tá? E ele associado a ele, a gente está definindo esse ponto como referencial absoluto. Ou seja, esse ponto está em repouso absoluto, tá bom? Ele não se move. Tá? E com relação a esse ponto, eu posso descrever qualquer outro referencial do espaço. Imagine que eu tenho uma partícula aqui, um sistema aqui, um outro sistema, uma partícula aqui, outra partícula aqui, uma iésima partícula de um conjunto de infinidade de partículas no universo. Tá bom? E aí, a partir desse ponto, eu estou observando essas partículas, esses sistemas. Então, imagine que essa primeira aqui, ela esteja em uma velocidade V1, com relação a esse referencial absoluto. Se V1 não depender do tempo, se a velocidade dessa partícula não mudar com o tempo, se for constante, a gente diz que V1 pode ser considerado um referencial inercial. Tá bom? Se V2, a velocidade dessa partícula desse ponto, não mudar com o tempo, a gente diz que essa partícula também é um referencial inercial. Se qualquer uma dessas velocidades mudar com o tempo, depender do tempo, a gente vai dizer que esses referenciais são não inerciais, tá bom? Daqui a pouco vai ficar claro a importância de um referencial inercial, ser inercial, tá? Para a gente, para isso. E se a iésima partícula, essa aqui, por exemplo, estiver parada com relação ao referencial absoluto, ela também é um referencial inercial. Tá? E imagine só a seguinte coisa. Imagine só a seguinte coisa. A segunda lei de Newton, ela, de certa forma, escrita nessa forma aqui, ó, descreve a dinâmica do sistema. Do lado esquerdo a gente tem o vetor, é força resultante, e do lado direito a gente tem o produto da massa vezes a aceleração que o sistema sofre. A aceleração, então, é associada à variação do tempo de velocidade. Mais adiante a gente vai descrever a aceleração de forma mais detalhada. Tá bom? O fato é o seguinte, com essa lei, o Newton chama a atenção para o fato de que sinal de aceleração do sistema, sinal de força no sistema, força resultante nula, é aceleração no sistema sendo nula.
Se a aceleração é nula, ou seja, se a velocidade não mudar no tempo, a força é nula, tá bom? Essa lei, ela só é aplicada diretamente para as referenciais inerciais. A gente não consegue descrever essa lei muito bem a partir de referenciais não inerciais. Pelo menos no nível básico a gente não consegue. E como eu quero dizer em nível básico? A gente vai ver mais adiante que o Newton descreveu interação gravitacional, força gravitacional, como interação entre massas. Cada corpo exerce uma força sobre um segundo corpo, em que essa força é proporcional à sua massa e à massa do segundo corpo, dividido pela distância dessas partículas aqui, pelo quadrado da distância que separa essas partículas, tá bom? É basicamente uma lei de atração gravitacional. Essas forças de atração gravitacional são sempre no sentido de atrativas, elas estão sempre atraindo, está sempre atraindo os corpos, tá bom? Então você exerce uma força sobre qualquer corpo de atração e isso é proporcional à sua massa. A gente não percebe isso que não na escala astronômica, quando um dos corpos tem massa de magnitude astronômica, por exemplo, a Terra. Se eu pulo, eu caio de volta na Terra, porque a força de atração gravitacional da Terra sobre mim é relevante. Mas eu não sinto a força de atração gravitacional de um banco, de uma folha, de qualquer outra coisa. Então, força de atração gravitacional, a gente vai voltar mais adiante, mas ela só é importante, ela só é significante quando um dos corpos tem massa astronômica. Mas imagine você que você venha fazer um experimento. E o experimento é o seguinte: imagine que você tenha um carrossel, tá bom? Esse aqui é um carrossel. Nesse carrossel você tem duas pessoas diametralmente opostas colocadas nesse carrossel. Então eu vou chamar essa pessoa aqui de A e vou chamar essa pessoa aqui de B. E eu vou colocar do lado de fora outras duas pessoas também, C e D, tá bom? Então a gente tem duas pessoas no carrossel e duas pessoas do lado de fora. E elas estão brincando entre si. A pessoa C, ela possui um objeto na sua mão, digamos que uma pedrinha, tá bom? Uma pedra na sua mão. E ela vai lançar essa pedra desse ponto até a pessoa que eu estou chamando aqui de D. Tá? A gente já sabe que essa pedra, ela descreve um movimento que a gente chama de parábola. O movimento dessa pedra é parabólico. Tá bom? Esse é o tipo de movimento, é a descrição do movimento dessa pedra. Bom, se vocês fizerem uma consulta aí na internet, vocês vão ver que nos estudos associados a concepções espontâneas, lá na década de 1980, quando se perguntava, mesmo para estudantes de física, quais eram as forças atuantes numa pedrinha, no movimento daquele ali, no corpo em movimento, ao longo de sua trajetória parabólica, vocês vão descobrir o seguinte: mesmo estudantes do corpo de cursos de física, se fossem descrever o movimento de uma pedrinha dessas forças que atuam numa pedra durante uma trajetória dessa, muitos deles iam colocar uma força F aqui, ó, exatamente tangente à trajetória. E a noção intuitiva associada a essa força seria do movimento da bola. Além dela, eles colocariam uma força, muitos colocaram uma força para baixo, associada à atração gravitacional dessa bola, a atração da Terra sobre essa bola. E outros também colocaram uma força F para cima, sei lá, por causa do movimento na vertical dessa bola. Enfim, era uma série de suposições que alunos, estudantes de curso de física faziam sobre essa bola. Estou chamando a atenção disso, por quê? Porque numa situação dessa, os conceitos de Aristóteles estão presentes. Se tem movimento, tem que ter força. Mas quando a gente olha para a segunda lei de Newton, a partir do momento em que a bola sai da mão da pessoa, dessa pessoa aqui, que eu vou ver como ele vai ser,
Se a gente desprezar a resistência do ar, só existe uma força atuando sobre essa pedra, que é aquela de atração gravitacional. A Terra está atraindo a pedra. Então, a força resultante, a única força que atua sobre a pedra ao longo da sua trajetória, é na vertical de cima para baixo. Em todos os pontos da trajetória, eu vou chamar de força gravitacional. É a atração que a Terra está exercendo sobre essa bola. Então, essa é a única força presente nessa pedra em todos os momentos. Essa é a força real, então, que está associada a essa pedra. Então, a pessoa C e a pessoa D, elas iriam observar um movimento parabólico. Nesse movimento parabólico, no final das contas, ele é composto por dois movimentos. Um, que é acelerado na vertical, a aceleração voltada para o centro da Terra, e outro, que é uniforme na horizontal, velocidade constante. A composição desses dois movimentos dá esse movimento parabólico, tá bom? E por que eu estou dizendo isso? Quando você vai aplicar a segunda lei de Newton, então, se é vetor, a gente descreve esse vetor em várias coordenadas, x, y, z. Aí você pode descrever no plano perpendicular ao piso, tá bom? Então, você pode descrever o movimento x, y, digamos, no plano, y na vertical, x na horizontal. O movimento, então, ali, ele seria acelerado na vertical e uniforme na horizontal. A gente vai escrever isso com um pouco mais de cuidado mais adiante. Mas o fato é que a única componente diferente de zero aqui, ó, seria em y. E aqui também deveria ser y, porque é igualdade de vetores. Tá? Mas agora, se a gente pegar e imaginar as pessoas no carrossel, A e B, imagine que essas duas pessoas elas estejam girando aqui, ó, no carrossel. Tá? E elas, de alguma forma, elas têm um mecanismo que controle, que os permite controlar a velocidade em que eles estão girando, quão rápido eles estão girando, tá bom? Imagine também que a velocidade de giro aqui, de rotação, seja enorme, então eles estão girando muito rapidamente. Então a pergunta que a gente faz é a seguinte: se A e B estão girando rapidamente, C lançou uma pedra, um objeto para D, C e D perceberam uma parábola. Como A e B vão perceber o movimento dessa pedra? Como é que eles vão perceber? Não pode ser como uma parábola. E a resposta é um tanto quanto confusa. Alunos do curso de Física vão descrever esse tipo de movimento em cursos como mecânica clássica, mecânica analítica, tá bom? Mas eu já adianto para vocês a resposta. O movimento percebido por A e B, se eles estiverem com uma velocidade muito rápida, rapidez muito alta, é um movimento curvo. Além de ser descendente, de cima para baixo, é um movimento curvo. E curvo no sentido da direita deles, tá bom? Então vai ser um movimento curvo, tá? Para descendente e no sentido direito, tá bom? Se eles estiverem rápido. Agora vamos imaginar que A e B, controlando essa velocidade, fossem diminuindo a velocidade de rotação, a ponto de quase tornar essa velocidade nula. Ou seja, eles iam se mover muito lentamente, tá bom? Então quase parados. E a pergunta é feita novamente: se C jogar uma pedrinha para D, qual vai ser a trajetória da pedrinha? Como A e B vão descrever o movimento da pedrinha nessa situação? Na situação de que eles estejam girando muito lentamente, estejam quase parados. E a resposta nesse caso é simples. A resposta é exatamente como C e D escrevem, como uma parábola. Tá bom? Então, o que mudou de uma situação para outra? Se a gente entende o que mudou de uma situação para outra, a gente entende a importância de referenciais inerciais em física. O que mudou de uma situação para outra foi o tempo de duração da pedrinha quando comparado com o tempo de duração da rotação dos dois sistemas, da rotação do carrossel. No primeiro caso, A e B tinham uma rotação muito rápida, uma velocidade de giro muito rápida. Então, o tempo que A e B gastava para dar uma volta era comparado
com o tempo de duração do movimento da pedrinha. No segundo caso, o tempo de volta, de uma volta completa de A e B, eram muito maiores, ordens de grandeza maiores, do que o tempo de duração do movimento da pedrinha. Então, se a gente pensar nisso, opa, peraí, no segundo caso, então, é como se A e B estivessem parados e a pedrinha se movimentando, porque o tempo de duração de rotação deles é infinitamente maior do que o tempo de duração da pedrinha. Então, naquela situação em que o tempo de rotação deles é gigante, né? Eles estão quase parados, eles podem considerar esse referencial deles, o referencial do carrossel, como referencial inercial. Então, eles podem aplicar a lei de Newton. Por quê? Porque a única força real que existe sobre a pedrinha é a força gravitacional. E se eles estiverem muito rápido, girando muito rapidamente, e forem descrever o movimento daquela pedrinha, colocando apenas a força que existe, de fato, a força gravitacional, eles nunca iam conseguir descrever aquele movimento curvo. Então, naquela situação de rotação rápida, para eles descreverem aquele movimento curvo da pedrinha que eles estavam observando, eles teriam que introduzir à mão forças fictícias, forças que não existem de fato, mas que, pelo fato de eles estarem naqueles referenciais, eles precisavam lançar a mão desse tipo de força para conseguir descrever o movimento dessa pedrinha. Em física, essas forças são de fato chamadas forças fictícias. São forças de corredorias, força centrífuga, e essas forças só seriam colocadas ali pelos fatos de eles estarem em um referencial acelerado. Mas no segundo caso, na situação em que eles estivessem quase parando, com a própria força gravitacional, que é a única real força que existe, eles descreveriam o movimento da pedrinha. Então é nesse sentido que a gente diz que as forças de Newton, que as leis de Newton, só são aplicadas em referenciais inerciais. Porque se você tiver um referencial não inercial, muitas vezes para descrever o fenômeno, algum fenômeno, você precisa lançar a mão de forças fictícias. Tá bom? Mas no caso de referenciais inerciais, as forças reais já são suficientes para você descrever o movimento dos corpos. Tá bom? Eu espero que tenha ficado clara essa ideia. Então, quando o tempo de duração do movimento de objetos for da ordem do tempo de duração dos períodos de rotação envolvido, o referencial que você está olhando é não inercial. Então, as leis de Newton não são aplicadas diretamente. É claro que mais adiante, usando outros sistemas de coordenadas, você consegue, de uma forma mais sofisticada, descrever as leis de Newton sem muito problema. Mas, em termos de física básica, você não consegue, usando as leis normais, sistema de coordenada cartesiano, descrever movimento a partir de referenciais não inerciais, usando leis de Newton diretamente. Tá bom? Quando você está lidando, então, com sistemas em que o tempo de duração são muito curtinhos, comparado com o tempo característico de rotação do seu sistema, você pode aproximar seu sistema por seu referencial por um referencial inercial e aplicar as leis de Newton normalmente, tá bom? Para o nosso dia a dia, para ficar claro essa questão para a gente, imagine que eu esteja jogando uma pedrinha daqui para enfim, eu estou jogando a pedrinha, eu não sou um monstro, eu não sou um Hulk para jogar a pedrinha para outro país, não é verdade? Mas enfim, eu estou jogando essa pedrinha, eu vou descrever o movimento dessa pedrinha direitinho, usando lei de Newton normalmente. Por quê? Porque o tempo de duração de movimento dessa pedrinha é muito pequenininho comparado com o tempo de translação da Terra em torno do Sol e com o tempo de rotação da Terra em torno de si mesmo. Então eu desprezo a rotação da Terra, desprezo a translação da Terra e imagino a Terra como um referencial inercial e aplico as leis de Newton. Mas imagine agora que eu esteja lidando com o lançamento de um míssil daqui lá para a Coreia do Norte. Você vai lançar um míssil ou daqui lá para o Japão, ou daqui, enfim, um país está lançando um míssil para outro país muito distante um do outro. Se o cara desconsiderar a rotação da Terra, se o cara desconsiderar esse tipo de efeito, ele nunca vai acertar o alvo dele, porque nesse caso ele tem que levar em consideração que o tempo de trajetória desse míssil já é da ordem do tempo de duração do dia.
Então, os efeitos dele estar no referencial não inercial já são relevantes. Ele não pode considerar a Terra como referencial inercial nesse caso e usar a lei de Newton normalmente, a revilir, tá bom? Então, é esse tipo de cuidado que a gente tem de tomar cuidado. É esse tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado. Você tem que pensar assim, ó, olha, eu posso aplicar as leis de Newton numa situação, eu posso aproximar, então, esse meu sistema, esse meu referencial com um referencial inercial? Se a resposta for sim, e ela geralmente é dada como sim quando você compara os tempos de duração de movimentos que você está analisando com tempos característicos do seu sistema, então você aplica a lei de Newton. Se não, você tem que usar ferramentas mais sofisticadas ou introduzir na mão forças fictícias para descrever bem o que você está enxergando, tá bom? Essa é a ideia, essa é a importância de referenciais inerciais, daí a importância do da primeira lei de Newton de escrever um referencial absoluto, né? Porque a partir dele você descreve qualquer outro referencial, como sendo inercial ou não. Bom, então a gente fica por aqui. Próximo ponto a gente vai falar da segunda lei de Newton. Espero que tenham entendido. Se não, voltem no vídeo, assistam de novo, entrem em contato e eu tiro as dúvidas. Obrigado.